é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá aos amigos do Filosofando. Sejam bem-vindos. Dentro da série sobre temas interessantes da Revista Espírita, de Kardec, que nós estamos desenvolvendo na presente temporada, nós abordamos nas últimas edições deste programa o tema Platão e a escolha das provas. Isso na Revista Espírita de 1862. Para assistir a esse programa e aos demais, basta acessar o site da TV Mundo Maior /filosofando ou o youtube.com/filosofando. Como todos sabemos, Platão, o notável filósofo grego do século IV a.C., é considerado um dos precursores das ideias cristãs e espíritas, juntamente com Sócrates. E a importância dos mitos e alegorias criadas por esse grande filósofo evidencia-se na elaboração de arquétipos que se perpetuam no inconsciente coletivo. Por essa razão, decidimos ampliar um pouco mais o estudo dos mitos ou alegorias platônicas. E hoje trazemos para o nosso estudo aquele que é talvez o mais conhecido, que é o mito da caverna ou alegoria da caverna. Uma história forte, verdadeira e atemporal, que pode ser aplicada a todos os campos do conhecimento. Quem nunca ouviu falar no mundo das ideias de Platão? E que correspondência existe entre os mitos platônicos e o que diz a doutrina espírita? Então, se você é um estudioso da área e quer saber mais, pesquisar mais sobre Platão e outros filósofos, além de assistir a vídeos, ter acesso a biografias, entrevistas, acesse o portal de estudos do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, o filosofiaespírita.org. Professora Sônia, o mito ou alegoria da caverna, né, é o mais conhecido e representativo das ideias de Platão. E é um grande apelo à ética e à moral. Gostaria que nos apresentasse resumidamente esse mito. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre essa alegoria da caverna, Márcia, eu gostaria de lembrar que no nosso portal, filosofiaespírita.org, nós temos um trecho de um livro de Humberto de Campos que fala sobre Sócrates e Platão. Então, é um artigo bastante interessante que ele escreveu sobre as mãos de Chico Xavier e é muito interessante, né? E é muito rico de informações. E quase que desconhecido também do movimento espírita esse texto. Mais uma razão para acessar o nosso portal. Exato, é. Bem, a alegoria da caverna, ela é relatada no livro 7º da República de Platão, né, onde nós temos ali a definição, o ideal
de uma república, de uma polis, de uma governança de uma polis, de um Estado, portanto, que seria o que foi feito por Platão e que seria um modelo, um paradigma para os estados daquela época, muito embora ele tenha tentado implantar esse sistema em Siracusa, mas ele não conseguiu, mas serviu como debate, como diálogo entre os acadêmicos, né, nas universidades e nas escolas, e principalmente hoje ainda é motivo de grandes estudos. Mas eu gostaria de ler um trecho do professor Vanilson de Paiva, que descreve de uma maneira bastante interessante. Ele faz alguns extratos também do livro de Bornheim, Introdução ao Filosofar. Eu quero ler só um pedaço aqui para você ter uma ideia do quão interessante que é esse mito ou alegoria. Despertar o homem do torpor de uma visão ingênua e pré-crítica diante do mundo é o grande desafio ao qual se lança o filósofo, sem dúvida nenhuma, e Platão é um deles. O homem é tentado a considerar como verdadeiras as impressões que lhe dá a experiência cotidiana. É o foco da alegoria da caverna, né? Erige, na maioria das vezes, os sentidos como fiéis avalistas da verdade. Eles lhe proporcionam alguma segurança e não lhe ocorre pôr em dúvida o mundo que já recebeu. Ele quer dizer com isso que nós vivemos o mundo das aparências ou das impressões sensoriais. Ora, a grande barreira que impede o sentido da problematização é o dogmatismo da ingenuidade. Precisamos saber quais os caminhos do homem para transpô-la, porém os caminhos que se dão no próprio solo em que o homem vive e o que vão condicionar a instauração da filosofia como instrumento de questionamento da realidade em busca da verdade. Platão retrata, com figuras bastante significativas na sua alegoria da caverna, essa dificuldade de sair do obscurantismo de um pensamento calcado em aparências. O interesse baseia-se na trajetória de libertação descrita na alegoria, que vai da inconsistência sombria de um pensamento, pouco ou nada crítico, até uma aproximação da verdade. Não que nós não tenhamos aqueles que interpretam a verdade ou pseudo-verdade, são aqueles chamados absolutistas da verdade, cada um falando das suas próprias opiniões ou do senso comum, né? Platão os descreve como prisioneiros nas sombras da caverna, são incapazes de posicionar-se objetivamente diante do mundo, permanecendo em estado de perene confusão. As coisas parecem misturadas, faltando espaço para distinguir o seu mundo interno da realidade que o cerca. Faltam-lhes alternativas, caminhos viáveis. Então, Márcia, se nós transpormos essa alegoria da caverna, como você bem disse, que é atemporal, nos momentos que nós estamos vivendo agora, no momento que nós estamos vivendo, seja um momento político principalmente, né? Mas também nas nossas vidas, na convivência, nós vemos o quanto que é importante nós conhecermos Platão, conhecermos os seus ensinamentos que falam para nós de uma obscuridade que nós trazemos dentro de nós. Nós estamos muito condicionados pelo mundo das aparências. A própria sociedade que nós criamos agora, que é a sociedade de consumo, faz com que nós vivenciemos a vida somente aquilo que está ao nosso alcance, né? E aí que nós abrimos mão do autoconhecimento, do conhecimento das pessoas em si mesmas, né? E pautamos a nossa vida somente pelas coisas que fazem parte do nosso mundo pequeno, irrisório, restrito e imaturo. Então, essas correntes, né, que aprisionam essas pessoas dentro da caverna, que as imobiliza, seriam as crenças, preconceitos, hábitos, né? Coisas que as pessoas não conseguem se livrar, né? Sem dúvida nenhuma. Os hábitos, as crenças, a postura diante da vida. Existe uma alegoria muito interessante criada pelo Maurício de Souza, onde ele coloca a caverna como sendo a residência das pessoas
e o mundo sendo visto através de uma tela de TV, como sendo a parede da caverna, onde nós temos as impressões que são trazidas de fora. Se nós formos analisar isso como sendo uma leitura do que seja, por exemplo, o jornalismo hoje, o que é o jornalismo? É a leitura que um grupo de pessoas, seja de que rede de televisão for, traz das suas impressões, são as suas impressões, as impressões dos jornalistas. Né? Mas será que haveria algum toque de verdade nesse sentido, nessas impressões, nessa reprodução daquilo que eles estão informando para nós? Então, existe uma fala do espírito Manuel Filomeno de Miranda que diz assim, que a história humana, nós não temos acesso ainda, não podemos ter acesso à verdadeira história humana ou aos fatos reais que compõem a nossa história atual, porque nós não suportaríamos conhecer a nossa história, não é? O que acontece por trás dos bastidores. Nós sabemos que a imprensa está muitas vezes subjugada ao domínio do Estado, principalmente aos estados totalitários. Então, é justamente aí que nós não temos acesso à verdade, né? Nós temos apenas a leitura de um par de jornalistas ou de pessoas que estão a soldo desse estado totalitário. Bem, nós vamos interromper um instantinho para fazermos o nosso intervalo e depois do intervalo você vai saber como é essa saída da caverna. Até lá!